Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas. E hoje eu vou trazer pra vocês o review da saga mais importante do universo das HQs, tá? Ela é a mais importante, cara, porque ela realmente tem alguns elementos que mudaram completamente o mundo dos quadrinhos. Existem três pilares que eu considero como grandes divisores de água no mundo das HQs. Particularmente os três são da DC, do universo DC, mas também a DC como criadora praticamente do universo dos super-heróis, com o Superman em 1938, ela obviamente poderia ser aí uma das principais responsáveis pela reformulação dos quadrinhos modernos. Eu acho que Crise nas Infinitas Terras, Watchmen e Batman, o Cavaleiro das Trevas, eles redefiniram completamente o mundo dos quadrinhos como ele era conhecido até aquele momento. E tudo que a gente lê hoje é um reflexo do que foi publicado lá no longínquo 1985 e 1986, que já está fazendo agora respectivamente 30 e 31 anos. Tá? 31 e 30 anos. Bom, mas antes do Watchmen e do Cavaleiro das Trevas, antes da gente ter essas duas publicações lendárias e espetaculares, a gente teve isso aqui, cara. Essa coisa magistral aqui, espetacular, chamada Crise nas Infinitas Terras, que é o maior pilar dos quadrinhos modernos que a gente tem. Ele é o maior pilar, cara, porque ele redefiniu completamente a forma de se abordar os quadrinhos editorialmente, e ele alterou completamente o universo DC. Tudo que a gente lê hoje é baseado no que aconteceu nesse quadrinho aqui, tá? Então senta aí, se prepara, que vem um longo programa para a gente bater um papo bem legal sobre a importância disso aqui, por que que você tem que ter isso aqui de qualquer forma na sua prateleira e que você tem que ler esse material altamente importante. Então, vamos lá. Crise nas Infinitas Terras surgiu com uma proposta editorial para dar uma remodelada no universo DC que estava altamente complicado. Eu já mencionei aqui em outros programas a dificuldade de a gente acompanhar a cronologia do universo dos quadrinhos no geral. Muitos de vocês que são leitores que estão começando a ler quadrinhos agora têm muitas preocupações com relação a justamente essa questão de cronologia e tudo mais, que eu particularmente acho que não deve se preocupar muito não. Acho que vocês têm que cair de cara e começar a ler o que vocês estão afim mesmo, tá? A maioria de nós que já estão colecionando há muitos anos, a gente simplesmente teve um dia que falou, tô afim de ler, começou a comprar e acompanhou a partir dali, tá? Mas eu entendo a preocupação de vocês. E essa preocupação era uma preocupação real na década de 80. A DC, cara, obviamente como a primeira grande editora de quadrinhos, ela sofria justamente de todo esse processo de acúmulo de personagens, de cronologia e de terras paralelas. A DC começou lá atrás, mas foram sendo incluídas outras editoras dentro do complexo DC, outros personagens vieram de outros universos, e acabou que chegou um momento, cara, que a DC tinha 3 Superman, 3 Batman, tinha personagens em vários universos diferentes. Existia Terra 1, 2, 3, 4, 5, Terra X, Terra B, Terra A. Cara, existia um multiverso completamente gigantesco e altamente complicado. A galera que lia quadrinhos há muito tempo não se incomodava com isso e continuava lendo tranquilamente. Mas eles repararam que estava havendo uma grande dificuldade em trazer novos leitores para o universo dos quadrinhos. E algum tipo de reformulação se mostrava necessária, tá? Esse tipo de reformulação que hoje a gente conhece muito bem e a gente vê com revistas sendo viradas, sagas sendo reiniciadas e tudo mais, isso não existia, tá? Isso é uma coisa que ainda ninguém tinha pensado em fazer esse tipo de coisa. Então lá na década de 80, uma dupla de escritor e desenhista, que é o Marv Wolfman e o George Pérez, que foram os grandes criadores dos Novos Titãs, tá? Eles tiveram a ideia, cara, de que algo precisava ser feito. Na verdade, o Marv Wolfman, que é um grande leitor de quadrinhos e um grande roteirista de quadrinhos, ele já tinha tido uma ideia na infância de realmente fazer uma mega saga um dia, de poder reunir os heróis todos e tudo mais, coisa que também não se fazia, tá? Então ele já tinha tido essa ideia, mas nunca tinha tido a oportunidade de pôr em prática. Até que um dia
perguntaram pra ele, pô, cara, quando é que vocês vão explicar pra gente todo esse universo confuso e tudo mais? E ele falou, pô, a gente precisa dar um jeito nisso. E a DC se ligou que, embora os antigos leitores da DC continuassem comprando os quadrinhos normalmente, os novos leitores tinham grande dificuldade em entrar nesse mundo. Outras coisas que estavam ali envolvidas era justamente, não existia minisséries, essas coisas que a gente lê hoje, elas não existiam naquela época, tá? Não existia, vai rolar uma minissérie assim, em 6 edições, sobre o personagem tal, que não tá dentro da revista mensal. Não tinha. Não vai rolar uma saga que vai envolver os personagens do universo X-Men com não sei o que, com os Vingadores, e vai... Nada disso existia, cara. Só existiam as revistas mensais, tá? Então, havia também uma resistência da própria editora de tentar criar alguma coisa fora do lugar comum das revistas mensais. E ainda existia também uma resistência do próprio público em comprar revistas, assim, que não fossem exatamente as revistas mensais. Os personagens, eles só eram considerados realmente interessantes para ser comprados e acompanhados depois que a revista estava andando. As pessoas, não sei por que, não queriam comprar a revista do número 1. Ela tipo, saiu o número 1 agora, sei lá o que é isso, eu vou esperar chegar mais pra frente, se der certo eu começo a acompanhar. Coisa totalmente inversa do que acontece hoje, né? Então a gente tinha um cenário totalmente diferente, tá? E esse cara, o Marv Wolfman, com o Jorge Pérez, que são dois monstros dos quadrinhos que estão trabalhando até hoje, falaram, cara, a gente pode mudar isso. Tiveram um encontro com a editora da DC e resolveram, cara, a gente precisa reformular o universo DC. A gente não pode ter tudo acontecendo como tá desse jeito. Isso aí tá um caos e tudo mais. Vamos mudar? E aí eles realmente conseguiram a autorização para fazer essa mega empreitada, que teve o anúncio oficial em 1981, mas eles demoraram, cara, 4 anos de pesquisa para realmente poder mapear esse universo tão louco e tão complexo que existia na DC, que realmente ninguém tinha, assim, um amplo conhecimento de tudo. O universo pré-crise da DC é algo altamente complexo, misturado e intrincado, que envolvem dezenas de terras e centenas de personagens, vários deles com várias cópias, com origens diferentes, e é um caos, cara, realmente é um caos. Então eles passaram por 4 anos de pesquisa, realmente, para tentar desenvolver uma saga que tivesse como objetivo simplificar tudo isso depois que a saga terminasse. E daí surgiu, pá, essa coisa maravilhosa aqui, Crise nas Infinitas Terras, tá? Isso aqui foi publicado ao longo do ano de 1985 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil começou a ser publicado só em 87 pela revista Novos Titãs. E aqui no Brasil ela foi segmentada nas revistas mensais da editora Abril na época. Saiu um pouquinho em Novos Titãs, no Superman, ela saiu totalmente segmentada dentro dos mixes de revista. Mas ao longo do ano de 85 nos Estados Unidos, de janeiro a dezembro, a gente teve os 12 volumes em 30 páginas mais ou menos, dessa mega saga que tinha como proposta realmente renovar completamente o universo DC, para que depois daquilo, cara, novos leitores pudessem entrar. Tudo isso que a gente vê hoje, justamente nessas tentativas de reboots e tudo mais, que o próprio cinema faz, não existia mesmo, tá? Então, tudo começou a partir dessa minissérie nos Estados Unidos chamada Crise nas Infinitas Terras, tá? Isso foi altamente revolucionário e teve muito impacto para o mundo dos quadrinhos, porque além de ser uma série longa e que envolvia todo o corpo de heróis, envolvia todo o universo corrente da editora, ele ainda apresentou mudanças estruturais para a editora pós o evento, com mortes de personagem, alterações de origens e tudo mais. Tudo isso foi propiciado por causa dessa grande minissérie. Como eu disse, não havia absolutamente nada parecido na época. Então todas as mega sagas que a gente lê hoje, que personagens importantes morrem, que elas afetam diretamente os universos e tudo mais, para quem acompanha os quadrinhos, mesmo que recentemente, sabe que Guerra Civil, Crise Infinita, a Guerras Secretas que vem aí, Convergência, tudo isso, cara, vai alterando ali o andamento dos personagens de uma forma drástica para você recomeçar e trazer de novo os leitores, ou os novos leitores. E isso não existia antigamente mesmo.
Daí então a gigantesca e absurda importância desse quadrinho para o cenário que a gente tem hoje. Eles primeiramente reformularam o universo DC completamente, simplificaram muito o universo DC. Algumas coisas que aconteceram ali permaneceram inalteradas por muitos anos, como por exemplo a morte da Supergirl, tá? Muitas coisas ali se tornaram assim completamente religiosas, praticamente, que não poderiam ser alteradas mais. Mas com o passar dos anos as coisas acabaram, algumas voltando, alguns personagens tinham sumido, morrido, foram voltando, mas realmente foi um evento gigantesco, monstruoso, mas que conseguiu realmente, cara, simplificar aquele universo absurdamente bizarro que existia e botar, cara, um novo esquema de quadrinhos daí pra frente, que aí a gente passou a ter várias minisséries, inclusive o próprio Cavaleiro das Trevas e o Watchmen saíram depois disso, cara, pra mostrar como os quadrinhos tinham ganho uma força diferenciada depois daquilo. E aí, obviamente, todo mundo passou a fazer mega sagas, matar personagens e tudo mais, porque aí viram que vendeu muito e foi muito legal, tá? Então, altamente importante, cara, Crise nas Infinitas Terras, uma edição histórica realmente, tanto em 1985 quanto esse ano, sendo publicada pela Panini numa versão estupidamente de luxo que você tem que comprar, cara. Tem que comprar, porque essa é nada mais nada menos que a versão mais luxuosa e mais maneira que eu já vi de toda a coleção da Panini Books com as edições de luxo, tá? Então vamos falar agora, chega de história, vamos falar propriamente da edição e da história que tem aqui dentro, tá? Primeiramente, a edição é espetacular, cara. Ela é linda, ela tem um formato bem grandão. Não chega a ser o formato gigante mesmo, mas é um formato grande, tá? Com umas letrinhas aqui brilhantes, bonitinhas, está escrito Crise. Com a sensacional capa do Alex Ross, que dá a volta em toda a revista, que é uma capa realmente espetacular, tá? Vocês estão vendo aqui. Aqui a gente tem nada mais, nada menos que 468 páginas de papel couché e que trazem, cara, muita coisa legal. Primeiramente, o óbvio, a gente tem as duas edições na íntegra de Crise nas Infinitas Terras. Isso é muito importante, cara, principalmente para o mercado brasileiro. Pra galera que compra quadrinhos já há muito tempo, lá na época da Abril, quando ela começou a ser publicada, Crise nas Infinitas Terras, lá na edição dos Novos Titãs, a gente provavelmente teve algum tipo de mutilação ou alteração ao longo das edições do Crise nas Infinitas Terras, que era uma coisa comum na editora Abril, inclusive apagar personagens que ela nunca tinha publicado. Isso é uma coisa que aconteceu em Guerras Secretas, lá também na década de 80, que veio obviamente no embalo. Em Guerras Secretas a gente teve personagem apagado da história aqui no Brasil porque não tinha sido publicado ele antes. Ah, ninguém vai saber quem é ele, então tira ele daí. A gente tem esse nível de coisa acontecendo. Então, a gente teve alguns problemas ao longo disso, mas a gente teve então publicado nas revistas mensais da editora Abril. Depois a gente teve republicado uma minissérie em 3 partes em 89, que voltou a ser republicado em 97, se eu não me engano. Eu vou botar a data aqui direitinho. Depois a Panini, quando assumiu a DC, ela publicou esse material em 2 encadernados, com capa cartão e papel LWC, que saiu em 2003 e agora finalmente completando 30 anos no ano passado, 31 anos agora, ela lança essa belíssima edição que é a super edição de luxo, que além dessas 2 edições, como eu disse, que finalmente a gente tem elas completinhas aqui dentro, tá, com as capas e tudo mais, a gente também tem um prefácio aqui, né, escrito pelo Marv Wolfman, explicando um pouquinho do que aconteceu nesse processo criativo, como tem em todas as edições de luxo, né. Mas o legal é o final da revista, cara. A gente tem aqui um material realmente absurdo que eu nunca vi. A gente tem mais de 100 páginas, tá? Que vão trazer pra gente, no começo, só os esboços. Que isso é bem básico, tá? Todas essas edições de luxo trazem os esboços. Mas a gente tem, cara, todo o roteiro e o diálogo entre os autores, editores e tudo mais, conversando sobre ideias, como vão trabalhar as coisas de todas as 2 edições. Ah, por que a gente vai fazer isso com tal personagem? Por que esse personagem vai ser inserido e tudo mais? A gente tem isso assim ao longo de muitas páginas, tá? O que é uma coisa bem legal. A gente tem nada mais nada menos que a explicação
de todas as terras do universo pré-crise da DC. A explicação é curta, obviamente, mas a gente tem aqui catalogada todas as terras do universo pré-crise, explicando rapidinho quem é essa terra, o que acontece nessa terra e em que revistas ela teve aparições, tá? Então são muitas terras, vocês não têm ideia, tá? Depois a gente tem as aparições do Monitor, que é um personagem importante que a gente já vai entrar nele. Aí especificadas aqui todas as aparições dele e tudo mais. E depois a gente tem, cara, as participações de personagens e vilões listados em todas as edições, as 12 edições de Crise nas Infinitas Terras. Porque realmente, cara, esse trabalho de pesquisa do Marv Wolfman e do George Pérez foi uma coisa tão complexa que depois, ao longo da saga, a ideia era realmente envolver o máximo de personagens possíveis, se não todos os personagens da DC correntes até aquele momento. Então você dificilmente vai assim pensar em algum personagem, esse aí não tem, ele vai aparecer mesmo que seja num quadro, cara. Ele vai estar ali num cantinho, pode não ter nenhum diálogo e tudo mais, mas ele vai aparecer. Então todo mundo praticamente que existia pré-crise aparece pelo menos em uma página dessas 12 edições. O que é assustador, tá? É um número absurdo de personagens e estão todos eles listados, tá? Em todas as edições para você saber onde que eles aparecem. Tanto heróis quanto vilões, que realmente é uma saga que tem como ideia unir todo mundo contra um mal que, se vocês não se unirem, não tem jeito. A gente já vai falar da história. Então a gente tem essa parte que é completamente sensacional. Depois a gente tem um catálogo, uma revisão de todos os spin-offs relacionados à Crise nas Infinitas Terras. Porque ao longo do tempo, além desse ano de 85 estar saindo a minissérie Crise nas Infinitas Terras, as revistas foram também trazendo as histórias paralelas, como a gente está tão acostumado com as mega sagas de hoje em dia, tá? Então elas foram trazendo justamente esse material. A gente está vendo que está tendo uma luta lá, tem até uma luta no Brasil, cara. Tá tendo uma luta lá no Brasil de 2, 3 super-heróis. Shazam vem no Brasil, Capitão Marvel na época. Ele tá lá no Brasil lutando, mas isso aparece num quadrinho assim, só falar no Brasil eles estão lutando. E aí isso numa revista foi explorado, a história inteira do que aconteceu ali. Como a gente está acostumado, a própria Convergência que veio agora trouxe essa proposta, né? De trazer as lutinhas separadas da minissérie principal. E no final, a gente tem também uma explicação de algumas páginas de como foram os anos seguintes. Os anos seguintes não é só assim, 1, 2 anos depois não. Tipo, os 20 anos seguintes da editora, por personagens específicos, por grandes momentos específicos, como Legião dos Super-Heróis. Alguns personagens e alguns eventos foram importantes no pós-crise, tá? Como eles foram sendo... como os efeitos foram sendo sentidos e alterados ao longo desse tempo. Então, é a edição mais completa que eu já vi dessas edições de luxo da Panini. Eu nunca vi tanto material extra assim importante. Geralmente o material extra traz só realmente esboço, uma ou outra página de roteiro e tudo mais, mas nada assim tão trabalhoso, tão comentado, tão absurdo quanto nessa edição. Óbvio que essa é a edição super, hiper, mega, ultra especial dos Estados Unidos, que foi traduzida pra cá. Que bom, né, cara, que a gente tem acesso a um material tão sensacional assim, que é essa edição aqui, que ela tá custando aí, cara, na faixa dos 100 e lá vai fumaça. Mas aproveite alguma promoção da Amazon, Saraiva, Fnac, seja o que for. Pague bem mais barato, mas compre esse troço, pelo amor de Deus, tá? Por favor. Agora vamos à história. A arte eu não preciso nem dizer nada. George Pérez é um monstro desenhando. E ponto, cara. Ponto. Acabou. Vamos falar sobre a história. A história, cara, ela tem a sua genialidade em si. Não genialidade no sentido de ser uma história realmente absurda, que você... Não, cara. Mas justamente por envolver todo o universo DC num perigo, num evento, num momento que vai alterar completamente as estruturas temporais, narrativas e multiversicas da editora, tá? Então ela é muito bem construída em cima disso. Lógico que tem um ou outro ponto completamente sem sentido e tudo mais, não só por ser um quadrinho dos anos 80, mas por ser ficção científica insana. É um quadrinho cósmico, com um perigo cósmico, mas que funciona muito bem. E é muito bem estruturada, e é muito legal ver essa interação dos personagens, tá? Nesse roteiro do Marv Wolfman,
a gente vai acompanhar a grande saga dos heróis de todo esse universo da DC, na verdade desse multiverso DC, tendo que lutar contra o Anti-Monitor, que foi um vilão surgido do universo da Antimatéria e que tem como objetivo destruir completamente o universo da matéria. E esse universo da matéria no universo DC era o multiverso, com várias terras que vibravam em frequências diferentes e por isso que elas coexistiam, digamos assim, com pequenas diferenças entre elas. Isso aí tudo tá dentro daquelas questões insanas do universo DC e a gente vê o Flash depois passeando por isso tudo, justamente que ele consegue alterar as vibrações e tudo mais. Bom, complexidade do universo DC. A parte, a gente tem a ideia de que eles vão ter que se unir realmente para lutar contra esse ser que é estupidamente absurdo. Aí o nascimento dele envolve os Guardiões lá de Oa, onde tem os Lanternas Verdes. Tem toda uma trama altamente intrincada ali, que vai envolver os mais diversos e mirabolantes esquemas para se viajar entre dimensões e tudo mais, criação de personagens. Mas o que importa, cara, é que a gente realmente tem uma história divertida que envolve um grupo absurdo de heróis. Como eu disse, provavelmente você vai ver todos os heróis e vilões da DC pré-crise nesse quadrinho. A gente diz pré-crise e pós-crise porque é meio antes e depois de Cristo, entendeu? Porque o universo pós-crise foi completamente alterado mesmo. O pré-crise era essa confusão de milhares de personagens e depois do crise isso começou a ser limado mesmo das histórias em quadrinho. Então a gente tem, cara, essa união fantástica de personagens de uma era totalmente diferente dos quadrinhos do que a gente vê hoje. Os quadrinhos tinham uma inocência, digamos assim, bem diferente mesmo do que a gente tem. Bom, e no meio disso tudo, a gente vai ter morte de personagens, alianças sendo feitas, universos sendo destruídos, personagens perdendo completamente o rumo, personagens desaparecendo, mistérios acontecendo. Enfim, a gente tem tudo que tem que ter legal numa mega saga foi criado aqui e depois copiado, digamos assim, ao longo desses últimos 30 anos por essas mega sagas que a gente lê. Aqui tá o pai, o avô de todas essas mega sagas e mega eventos dos universos dos quadrinhos. Tanto da Marvel quanto da DC surgiram nessa edição aqui, tá? E a gente tem aqui vários eventos altamente importantes, cara, e muito emblemáticos e muito legais de se ver. Obviamente a gente tem um dos mais famosos, que é a morte da Supergirl, que ela por muito tempo realmente se manteve morta. A gente tem o desaparecimento do Barry Allen, que foi o primeiro Flash. Bom, lê aqui, tá? E é porque Flash é complicado. E nós temos também uma coisa muito legal, cara, que é a morte, digamos assim, o fim do grande Superman de 1938. O Superman de 38 ele se manteve nos quadrinhos por esses 50 anos, quase. E ele chegou a ficar com a mechinha de cabelo branca e tudo mais. Ele tinha ali uma diferença. E com o passar dos anos ele ficou numa dessas terras alternativas. E a gente tem o fim desse Superman, cara. E é muito emblemático esse quadrinho. Ele tem muitas coisas legais, tá? E, cara, realmente é uma coisa que todo mundo tem que ler, dada a importância dele e dado o fato dele ser uma coisa realmente divertida, pelo fato de você conseguir realmente ver todo mundo ali participando e numa história muito legal, muito interessante e muito bem executada. Aí você vai me perguntar, Rodrigo, mas eu não conheço nada de quadrinhos da DC, eu conheço muito pouco, eu comecei a ler agora e tudo mais, eu não vou conseguir ler. Cara, primeiro, não se preocupa com isso, cara. Não se preocupa. Pega as paradas pra ler e leia, cara. Se você não começar a ler, você não vai aprender sobre eles também. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente vai assistir, por exemplo, O Senhor dos Anéis, todo mundo sentou ali no cinema e foi assistir Senhor dos Anéis. Aí contou que o Bilbo já tinha pego o anel antes e tudo mais, quando ele deu pro Frodo, e ele tinha tido aventuras com Gandalf e tudo mais. Tá, cara, e você não sabia de nada disso até o filme te contar. E você ficou sem saber até também sair o filme do Hobbit, como aconteceu. E você não morreu por causa disso. Você viu o filme e se divertiu.
Você não sabia exatamente todos os detalhes do passado do Aragorn, do Legolas, do Gimli, e dos familiares e tudo mais. Você não sabe dessas coisas. Você simplesmente senta aqui e assiste o filme a partir daquele momento. Você pega a história em um determinado momento e acompanha a partir daquilo. Lógico que não é pra você pegar, porra, uma minissérie em 10 partes, comprar do número 7 e querer ler até o final. Não é isso que eu tô te falando pra fazer. Mas eu tô te falando que você tem que se aventurar nessas coisas pra você realmente aprender sobre o universo. Então, esse é o primeiro ponto. Mas agora tem um ponto importante aqui nessa edição. Ela foi pensada, cara, lógico que uma grande homenagem pro universo em si e tudo mais, mas ela é uma jogada editorial. A ideia dela era justamente simplificar e facilitar o universo DC para novos leitores e trazer novos leitores. Quando isso aqui foi lançado, cara, mesmo a galera da antiga podia não conhecer todo mundo que tá aqui. Cara, nesse quadrinho a gente passa, ao longo dessa história, quando tem essas alianças, a gente passa de Sargento Rock, a Homem-Animal, Monstro do Pântano. Cara, tem uma galera do espaço que eu também não faço ideia. Aí tem a Legião dos Super-Heróis, tem, cara, Sociedade do Crime, tem Sociedade... Cara, tem tanto personagem que eu nunca nem vi direito, cara. Tem personagem que eu não sei nem o nome. Sério, cara. Você vai ver. Até porque os personagens principais mesmo da história são basicamente o Flash, o Superman, o Monitor, o Anti-Monitor. Não é nada assim completamente desconhecido e alheio de você, não. Você não precisa conhecer todo mundo, até porque, cara, nem o Marvel Wolfman e o Jorge Pérez conheciam. Eles tiveram que ficar 4 anos pesquisando pra conhecer a galera. Tem muita gente nesse quadrinho. E você pode ler tranquilamente. Então, lê esse quadrinho, cara, que é um marco, como eu disse. Você vai aprender bastante coisa sobre o universo. Você vai passar a entender toda essa questão quando a gente fala pré-crise, pós-crise. Quando falar em crise, você já vai estar ciente do que é. Quando falar em anti-monitor, em monitor, em Superman pré-crise, tudo isso você vai estar por dentro, tá? Você vai pescar várias referências ao longo dessas coleção Eagle Moss, de tudo isso que você for lendo. Porque ali realmente, cara, a gente tem algo completamente divisor de águas e que é acessível a todo mundo. É uma história tranquila de se ler por qualquer um. Ela tinha como ideia mesmo ser comprada por pessoas que nunca leram. Eu acho que todo mundo tem que ler esse troço, tá? Só complementando aqui, pra terminar, a alteração, cara, que houve no universo depois disso aqui, ela não foi de imediato como a gente tem hoje em dia, não. Por exemplo, a gente teve o Flashpoint, foi uma saga dessas de alterar o universo, que alterou o universo DC para os Novos 52. E aí eles fizeram o quê? Eles zeraram as revistas, começaram tudo do 1 de novo, com mudanças totais, vamos recontar a origem dos personagens, zero passado e tudo mais. E não foi exatamente desse jeito, até porque talvez eles não estivessem tão preparados para essa mudança completa. Essa mudança foi acontecendo com o passar dos anos e dos meses seguintes, e a gente começou a ter realmente o universo sendo realinhado, a paradas arestas e tudo mais, para entrar num ritmo legal para os novos leitores. Um dos quadrinhos mais importantes que a gente tem nesse período pós-crise, e que vocês têm como comprar, e eu recomendo muito, cara, é Superman, o Homem de Aço. Superman foi um dos personagens que sofreu a maior alteração, assim, pós-crise, tá? E que realmente foi totalmente reformulado pelo John Byrne numa série em 6 edições, seis edições, que foi publicada recentemente pela Eagle Moss. Tem um review aqui no canal dessa edição, e se você vir essa edição vendendo, cara, compre, que essa é a primeira reformulação mesmo do Superman pós-crise. O Superman pós-crise nasceu nessa série do John Byrne, que depois ele assumiu a revista mensal, depois dele recontar isso aí. E aí também tem uma outra coisa altamente importante. O fim do Superman pré-crise também ganhou um review no canal recentemente, que tem a última história dele, o fim mesmo desse personagem no pré-crise, tá? O que aconteceu ao Homem de Aço. Foi um review que eu fiz recentemente. Então, Crise nas Infinitas Terras, o que aconteceu ao Homem de Aço e Superman, o Homem de Aço, são 3 coisas aqui mega importantes e que estão acessíveis nesse momento. Você tem como comprar as 3, cara, e elas realmente são coisas assim que redefinem, que mostram legal como era o universo pré, como foi a crise e como era o universo pós. Então,
Acho que são coisas muito legais para você ler. A gente tem materiais muito bons saindo hoje nas bancas. E realmente dê uma chance não só para o Crise nas Infinitas Terras, mas dê uma chance também, como eu disse, cara, para os quadrinhos que estão na banca, tá? Chega lá e compra. Se tu curte muito um super-herói ou um grupo de super-heróis, adoro X-Men, adoro Liga da Justiça e tal, se informa um pouquinho. Até aqui no canal eu dou essas informações de que número é legal você entrar e tudo mais. E começa, cara. Não se preocupe em, mas eu não vou conhecer tudo o que aconteceu. Isso não é necessário, cara. Não é fundamental para que você compre, leia, se divirta e passe a acompanhar os personagens que você gosta, tá bom? Então, fica aí a dica de hoje. Diga aí pra mim o que você achou desse gigantesco programa falando sobre essa edição. Mas essa edição é tão lendária, cara, que eu tinha que falar algumas coisas aqui e ela tinha que demorar mesmo esse programa, não teve jeito. Eu demorei uma semana pra conseguir ler esse monstro aqui, tá? É muita coisa pra ler aqui, muita coisa. Então, Crise nas Infinitas Terras, o mais importante quadrinho dos tempos modernos, talvez, e com certeza a saga mais importante de todos os tempos, porque ela é a primeira saga e ela realmente mudou o universo DC como a gente conhece. Ele não era do jeito que a gente conhece até sair isso aqui. Ele mudou o mercado dos quadrinhos americanos, ele mudou tudo mesmo, dentro da DC e fora da DC. Crise nas Infinitas Terras, imperdível, compre, leia e diga aí pra mim o que você achou desse monstro sensacional. Então espero que vocês tenham curtido o vídeo gigantesco, tá? Espero que tenha sido útil para vocês. Deixe seus comentários, dúvidas, dicas, sugestões, críticas, tudo mais aí, que a gente bate um papo, tá? Deixa sua curtidinha aí para ajudar a propagar o vídeo, beleza? E se você é novo no canal, cara, se inscreve aí e passe a acompanhar esses vídeos gigantescos que saem aqui no Crise nas Infinitas Barbas. Até o próximo.